Saia da minha festa de Ano Novo! Eu não te quero aqui! O grito da minha filha, seguido pelo riso dos amigos ricos, foi um golpe certeiro no meu peito. Eu já estava saindo, humilhada e trêmula, quando a campainha tocou. Meu nome é Ângela Moraes, tenho 68 anos. E esta é a história de como uma visita inesperada naquela noite fez o sorriso da minha filha desaparecer e a arrogância dela desmoronar em segundos. As palavras da Júlia explodiram na sala como um tapa na cara. Senti meu estômago revirar. Meu coração disparou. 30 pessoas elegantes, taças de champanhe erguidas, viraram para me olhar. E riram. Riram de mim. Eu estava ali parada, congelada, segurando aquela maldita travessa de rabanada que levei de presente. Rabanada caseira, feita com carinho, com canela que comprei no Mercadão. A mesma receita que eu fazia todo o Natal quando ela era pequena e implorava por mais um pedaço. A mesma rabanada que ela dizia ser a melhor do mundo. Mas agora era motivo de vergonha. Mãe, você não combina com o nosso ambiente. A voz dela saiu firme, alta, para que todos ouvissem. Para que todos soubessem que ela estava me rejeitando publicamente. Está todo mundo olhando para você. Está constrangendo a gente. Olhei para ela. Minha filha. Minha única filha. A menina que carreguei na barriga, que amamentei, que criei sozinha depois que o pai dela morreu. A mulher que estava ali na minha frente, com vestido de grife que custava mais do que minha aposentadoria de 3 meses, me olhando com nojo. Nojo da própria mãe. Meu rosto queimou. Senti aquele calor subindo do peito, tomando conta do pescoço, explodindo nas bochechas. Humilhação pura. O tipo de humilhação que te faz querer desaparecer, afundar no chão e nunca mais voltar. Maurício, o genro, estava ao lado dela com aquele sorrisinho de canto de boca. Aquele sorriso que eu sempre odiei. Sorriso de quem se acha melhor que todo mundo. Ele cruzou os braços, olhou para mim de cima a baixo e disse com aquela voz grossa e arrogante: Ângela, acho melhor a senhora ir mesmo. Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui não é para todo mundo. Como se eu fosse lixo. Como se eu não merecesse estar ali. Na festa da minha própria filha. Na virada do ano. Eu, que passei todos os réveillons da vida dela ao lado dela. Eu, que segurei a mão dela quando ela tinha medo de fogos. Eu, que acordava de madrugada para fazer lentilha e farofa porque ela acreditava que dava sorte. Agora, eu não era mais bem-vinda. Abaixei a cabeça. Coloquei a travessa na mesa da entrada, ao lado de uma torre de salgados finos que provavelmente custou R$1.000. Minha rabanada simples parecia patética ali. Dei meia volta e comecei a caminhar em direção à porta. Cada passo era uma tortura. Sentia os olhares cravados nas minhas costas. Ouvia as risadinhas abafadas. Coitada, alguém sussurrou. Que mico! Outro complementou. Uma mulher de cabelo loiro platinado comentou alto propositalmente. Gente, que situação constrangedora. Imagina aparecer numa festa dessas vestida assim. Eu estava de calça preta e blusa branca. Roupas simples, mas limpas, passadas com cuidado. Comprei no centro, na 25 de março, porque é o que minha aposentadoria de R$2.400 por mês permite. Mas para aquela gente, eu era invisível. Pior que invisível. Eu era um embaraço. Mas sabe o que doeu mais? Não foi a humilhação pública. Não foram os risos. Foi perceber que aquilo não tinha começado naquela noite. Aquilo vinha acontecendo fazia tempo. Há 2 anos, a Júlia começou a se afastar. Devagar. Sorrateiramente. Primeiro foram as visitas que ficaram mais raras. Ela sempre tinha desculpa. Mãe, estou cheia de trabalho. Mãe, o Maurício marcou jantar com clientes. Mãe, vou viajar de novo. Depois pararam as ligações. Eu ligava, ela não atendia. Quando atendia, falava com pressa, com irritação na voz, como se eu estivesse atrapalhando. Como se minha existência fosse um incômodo. No aniversário dela, ano passado, nem fui convidada. Esperei o dia inteiro que ela me ligasse, me chamasse. Nada. Vi pelas redes sociais, antes de ela me bloquear, a festa enorme que fizeram. Mais de 100 pessoas. Todos os amigos novos dela, a família do Maurício. Eu não estava lá. No Natal, mesmo esquema. Mãe, vou passar com a família do Maurício. É importante para a carreira dele.
Eu passei o Natal sozinha, comendo a ceia que preparei para 2, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa. Engoli tudo calada. Engoli porque tinha medo. Medo de perdê-la de vez. Medo de que, se eu reclamasse, se eu cobrasse, ela sumisse completamente da minha vida. Então eu aceitei as migalhas. Aceitei ser esquecida, ser deixada de lado, ser tratada como algo descartável. Mas ali, naquele momento, sendo expulsa feito um cachorro na frente de 30 estranhos, rindo da minha cara, algo dentro de mim quebrou. Quebrou e renasceu diferente. Renasceu mais duro, mais frio, mais forte. Eu não ia aceitar mais nada. Não ia abaixar mais a cabeça. Não ia ser capacho de ninguém, nem da minha própria filha. Eu estava a 3 passos da porta quando a campainha tocou. 1 vez, 2, 3, insistente, urgente. Júlia bufou alto, irritada com a interrupção do showzinho dela. Quem é a essa hora? Todo mundo que eu convidei já chegou. Ela atravessou a sala pisando duro, com raiva, e abriu a porta com força. Eu parei. Virei para ver quem era. Não sei porquê. Talvez curiosidade. Talvez instinto. Talvez o universo me segurando ali para o que estava prestes a acontecer. E foi aí que eu vi. O sorriso dela desapareceu. Completamente. A cor sumiu do rosto dela como se tivessem puxado um plugue. Os olhos arregalaram. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Por alguns segundos eternos, ela simplesmente ficou ali, paralisada, olhando para a pessoa na porta como se tivesse visto um fantasma. Tio, Bernardo? A voz dela saiu trêmula, fina, quase inaudível. Bernardo Fonseca entrou na sala como quem entra na própria casa. Ombros retos, queixo erguido, aquele porte elegante de quem construiu um império e não precisa provar nada para ninguém. Terno grafite impecável, sem uma ruga, sapatos italianos brilhando, cabelo branco penteado para trás. Aos 72 anos, ele tinha mais classe no dedo mindinho do que aquela sala inteira junta. Ele nem olhou para a Júlia, nem olhou para o Maurício, nem olhou para os 30 convidados boquiabertos. Ele olhou direto para mim e sorriu. Aquele sorriso caloroso, genuíno, que me fazia sentir vista, sentir importante. Ele atravessou a sala sem pressa, pisando firme no piso de mármore importado, e veio direto até mim. Ângela, minha querida, desculpe o atraso. Ele me beijou o rosto com carinho, demorou a mão no meu ombro. O motorista teve dificuldade para encontrar vaga aqui no Jardim Europa. Você sabe como é. Ele pegou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus. Vamos? Nossa reserva no restaurante é para 00:30. Não quero que a gente perca. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio pesado, sufocante, onde você consegue ouvir a respiração das pessoas. 30 pares de olhos vidrados em nós. Júlia estava pálida, completamente pálida, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento. Maurício deixou a taça de champanhe escorregar da mão. O vidro explodiu no chão, espalhando cacos e líquido dourado pelo mármore. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Por pelo menos 10 segundos, aquela sala estava morta. Bernardo finalmente olhou para a Júlia. Não com carinho, não com afeto de padrinho. Olhou com frieza, com decepção, com nojo. Júlia, faz tempo que não conversamos. Pelo jeito, você anda ocupada demais para lembrar de onde veio. A voz dele estava calma, mas tinha um fio de aço por baixo. Júlia tentou sorrir, mas parecia que ia vomitar. Tio, eu não sabia que o senhor... que vocês... Ela não conseguiu terminar a frase. As palavras morreram na garganta dela. Que eu e sua mãe estamos juntos? Pois estamos. Há alguns meses. E sabe o que mais? Ele apertou minha mão. Ela é a mulher mais digna, mais elegante, mais incrível que eu conheço. Coisa que, claramente, você esqueceu de ser. O impacto daquelas palavras foi físico. Júlia cambaleou. Maurício deu um passo à frente, tentando consertar o desastre, tentando salvar a situação. Senhor Fonseca, eu não sabia que... Bernardo levantou a mão, cortando ele no meio da frase. Você não sabia o quê, Maurício? Que eu considero a Ângela parte da minha família? Que o marido dela, o Renato, era meu irmão de coração? Que construímos negócios juntos durante 20 anos?
Ou você não sabia que eu já te neguei investimento 3 vezes porque sei exatamente o tipo de homem que você é? A bomba caiu. Maurício ficou branco. Mais branco que a Júlia. Os convidados começaram a sussurrar. Alguns já tinham sacado os celulares, gravando tudo. Aquilo ia virar fofoca na alta sociedade paulistana antes da meia-noite. Eu estava em choque, processando tudo. Bernardo estava ali, por mim, defendendo minha honra, me tratando como dama, na frente da minha filha que tinha acabado de me humilhar. E de repente tudo fez sentido. Todo o afastamento da Júlia, toda a vergonha que ela sentia de mim. Ela achava que eu era pobre demais, simples demais, feia demais para o mundo dela. Mas Bernardo Fonseca, o homem mais rico daquela sala, o homem que o Maurício implorava por atenção havia anos, estava ali segurando minha mão, escolhendo estar comigo. Júlia tentou mais uma vez. Tio, por favor, deixa eu explicar. As lágrimas já estavam começando a descer, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de pânico. Ela estava percebendo a merda que tinha feito. Bernardo balançou a cabeça devagar. Não precisa explicar nada, Júlia. Está tudo muito claro. Você expulsou sua mãe da sua festa, na frente de todo mundo. A mulher que te criou sozinha depois que seu pai morreu. A mulher que trabalhou feito louca para você estudar em escola particular, fazer faculdade, ter tudo que ela nunca teve. E você teve coragem de humilhá-la assim. Ele fez uma pausa. Olhou para os convidados, um por um. Depois, voltou para a Júlia. Mas sabe o que a Ângela tem, que você nunca vai ter? Classe de verdade. Dignidade que não se compra. Caráter que não se vende. Ele me olhou com aquele carinho que me derretia. Vamos, meu amor. Não vale a pena ficar aqui. Meu amor. Ele me chamou de meu amor na frente de todo mundo. Eu senti meu peito esquentar. Não de vergonha, de orgulho, de felicidade. Caminhei de cabeça erguida em direção à porta. Cada passo agora era uma vitória. Bernardo ao meu lado, mão dada com a minha. Os mesmos convidados que riram de mim minutos atrás agora estavam boquiabertos, mudos, chocados. A mulher do cabelo platinado parecia ter engolido um limão. Maurício estava petrificado. Antes de sairmos, Bernardo se virou uma última vez. Ah, Maurício, sobre aquele contrato que você mandou meu escritório analisar semana passada? Está negado. E pode ter certeza de que vou contar para todos os nossos contatos em comum o tipo de homem que você é. O tipo de homem que incentiva a esposa a humilhar a própria mãe para subir socialmente. Ele sorriu. Um sorriso gelado. Boas festas. A porta se fechou atrás de nós. O silêncio da sala foi substituído pelo som abafado de vozes começando a explodir lá dentro. Gritos, discussão, caos. Antes de eu contar o que aconteceu naquela noite e nos dias seguintes, me diz uma coisa. Você acha que eu fiz certo em sair daquela festa calada? Ou deveria ter explodido ali mesmo na frente de todo mundo? Deixa sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês fariam no meu lugar. O restaurante era tudo que eu nunca imaginei pisar na vida. 23º andar de um hotel, 5 estrelas na Avenida Paulista. Teto de vidro mostrando o céu estrelado. Mesas com toalhas de linho branco. Talheres de prata. Taças de cristal. Cada detalhe gritava luxo, mas de um jeito elegante, discreto. Não era ostentação, era sofisticação. Bernardo tinha reservado a mesa na varanda, com vista para a cidade inteira. São Paulo se estendia diante dos meus olhos como um mar de luzes. Prédios iluminados, avenidas brilhando. De longe, dava para ver as pessoas se acumulando na Paulista para a virada. Milhares de pontinhos coloridos, todos esperando a meia-noite chegar. O garçom nos recebeu com reverência, puxou minha cadeira, colocou o guardanapo no meu colo. Bernardo pediu champanhe francesa, uma garrafa que custava mais que meu aluguel se eu ainda pagasse aluguel. Veuve Clicquot, safra especial. Ele disse casualmente, como quem pede um refrigerante. O jantar foi 10 pratos. 10. Começou com ostras frescas que vieram servidas em gelo com limão siciliano. Eu nunca tinha comido ostra na vida. Bernardo me ensinou como fazer. Sorriu quando fiz cara feia no primeiro gole. Riu quando eu disse que era esquisito, mas gostoso. Depois veio carpaccio de salmão com alcaparras e azeite trufado.
risoto de fungo porcine, lagosta grelhada com manteiga de ervas, medalhão de mignon ao molho de vinho tinto com batatas gratinadas, cada prato uma obra de arte. Cada garfada um luxo que eu nunca tinha conhecido. Mas a comida não importava. O lugar não importava. O que importava era como Bernardo me olhava. Como ele segurava minha mão por cima da mesa. Como ele me contava histórias do tempo que passou com o Renato, meu marido, fazendo negócios, rindo, construindo sonhos. Como ele dizia que o Renato era o homem mais decente que já conheceu e que eu era a única mulher que já viu fazer jus ao amor dele. Você é exatamente como o Renato me descrevia, Bernardo disse, apertando minha mão. Forte, trabalhadora, leal até a alma. Ele te amava de um jeito que fazia inveja. Meus olhos encheram de lágrimas. Boas lágrimas. Lágrimas de saudade, mas também de alívio. Porque alguém finalmente estava vendo quem eu era de verdade. Não a mãe constrangedora, não a velha pobre, a Ângela, a mulher, a pessoa. À meia-noite, os fogos explodiram lá embaixo. A cidade inteira se iluminou em dourado, prata, vermelho, verde. O barulho era abafado pela altura, mas o espetáculo visual era de tirar o fôlego. Bernardo se levantou, me puxou para ficar de pé ao lado dele e me beijou. Um beijo longo, gostoso, cheio de promessa. Esse é o primeiro de muitos anos novos juntos. Ele sussurrou no meu ouvido. Eu chorei. Chorei ali, abraçada com ele, vendo São Paulo explodir em luzes, sentindo que finalmente, depois de tantos anos sozinha, eu tinha encontrado alguém que me via, que me valorizava, que me queria. Voltamos para minha casa de madrugada. Meu apartamento simples, 2 quartos, no Butantã, perto da USP. Nada chique. Mobília velha, sofá gasto, cortina desbotada. Mas era meu, quitado, suado, conquistado com 40 anos de trabalho como auxiliar administrativa. Bernardo entrou, olhou em volta e disse: "Essa casa tem alma, tem história, tem você." Ele me beijou de novo na porta, se despediu dizendo que voltaria no dia seguinte para me buscar para o almoço. Fechei a porta, encostei nela e finalmente deixei tudo sair. Chorei tudo que tinha segurado, a humilhação, a dor, a raiva, mas também a felicidade, o alívio, a sensação de ter sido resgatada no último segundo. Nos dias seguintes, tentei voltar para a rotina, acordar, fazer café, assistir ao jornal. Mas minha cabeça não parava. Ficava voltando naquela cena. A Júlia gritando comigo, o Maurício rindo, as pessoas debochando e o Bernardo entrando, me salvando, me defendendo. Eu queria acreditar que aquilo era o fim, que a Júlia tinha aprendido a lição, que nunca mais ia me procurar. Mas no fundo, eu sabia que não era verdade, porque mãe conhece filha. E eu conhecia a Júlia melhor do que ninguém. Ela era orgulhosa, ambiciosa, mas também era desesperada por aprovação. E agora, sem o Bernardo, sem os contatos do Maurício, ela estava afundando. Era só questão de tempo até ela aparecer. E apareceu. 3 dias depois do Réveillon. Acordei com o celular vibrando feito louco. 17 ligações perdidas, todas da Júlia, mensagens quilométricas no WhatsApp. "Mãe, me desculpa." "Mãe, eu errei." "Mãe, por favor, atende." "Mãe, preciso falar com você." "Mãe, estou desesperada." Li todas, uma por uma. Cada mensagem era mais patética que a anterior. Ela não estava pedindo desculpas por ter me humilhado. Ela estava pedindo desculpas porque tinha dado merda para ela. Porque o Maurício estava em pânico. Porque os contatos dele no meio empresarial tinham dado um gelo depois que o Bernardo espalhou o que tinha acontecido. Porque o casamento dela estava desmoronando. Ela precisava de mim. Não porque me amava, mas porque eu era útil de novo. Porque eu conhecia o Bernardo. Porque eu podia consertar a situação. Não respondi. Bloqueei o número dela. Do mesmo jeito que ela tinha me bloqueado das redes sociais meses atrás. Do mesmo jeito que ela tinha bloqueado minha vida dela. Agora era minha vez. Bernardo me ligou no meio da tarde. A Júlia foi no meu escritório hoje. A segurança não deixou ela subir. Ela ficou na recepção gritando, fazendo escândalo, dizendo que precisava falar comigo. Tiveram que chamar a polícia para tirar ela de lá. Ele fez uma pausa.
Você está bem? Eu respirei fundo. Estou. E não vou atender ela. Não vou ceder. Bom, Bernardo disse, com aquela firmeza que eu amava. Porque você não merece essa dor. Ela fez a escolha dela. Agora tem que viver com as consequências. As semanas seguintes foram as melhores da minha vida. Bernardo me levou para jantar em lugares incríveis. Teatro Municipal para assistir ópera. Museu de Arte de São Paulo para ver exposições que eu só conhecia de foto. Passeios de barco em Ilhabela. Fim de semana em Campos do Jordão. Ele me apresentou aos amigos dele, gente importante, empresários, advogados, médicos. E sabe como eles me trataram? Com respeito, com interesse genuíno. Perguntavam sobre minha vida, meu trabalho, minhas histórias. Me ouviam, me viam. Pela primeira vez em anos, eu não era só a mãe de alguém. Eu era a Ângela. E bastava. Comprei roupas novas. Não porque o Bernardo pediu, mas porque eu quis. Fui numa loja na Oscar Freire, uma loja que eu sempre passava na frente e nunca tinha coragem de entrar. A vendedora me tratou como rainha. Experimentei vestidos, blusas, calças, sapatos. Comprei 3 conjuntos lindos. Gastei R$ 5.000 que eu tinha guardado na poupança. Não senti culpa. Senti orgulho. Cortei o cabelo num salão chique na Vila Madalena. A cabeleireira sugeriu um corte moderno, camadas, luzes sutis. Eu saí de lá me sentindo outra pessoa. Me olhei no espelho e não reconheci a mulher que estava ali. Mas gostei muito. Bernardo ficou sem palavras quando me viu. Ângela, você está deslumbrante. Ele me levou para jantar naquela noite num restaurante na beira do Rio Pinheiros. A gente conversou por horas. Ele me contou que estava se sentindo vivo de novo depois de anos vivendo no automático. Que eu tinha trazido luz para a vida dele. Que queria me pedir oficialmente em namoro. Que queria que a gente construísse algo sério, real, duradouro. Eu disse sim. Claro que disse sim. Como eu poderia dizer não para um homem que me tratava como se eu valesse ouro? Comecei aulas de dança de salão numa escola no Tatuapé. Sempre quis dançar, mas nunca tive tempo. Nunca tive dinheiro, nunca tive com quem. Agora eu tinha. Bernardo pagou o curso de 6 meses como presente. Eu ia 3 vezes por semana. Aprendi samba, bolero, tango. Fiz amizades com outras mulheres da minha idade. A gente saía para tomar café depois das aulas, ria, trocava histórias. Eu estava vivendo, de verdade. Não sobrevivendo. Vivendo. Mas a paz durou pouco, porque no fundo eu sabia que a Júlia não ia desistir. E eu estava certa. 2 semanas depois de ter bloqueado ela, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi achando que era spam. Era a Júlia. Mãe, por favor, não desliga. A voz dela estava quebrada, rouca, desesperada. Eu só quero conversar, só 5 minutos. Por favor. Eu fiquei em silêncio. Não porque estava pensando em ceder, mas porque queria ouvir. Queria saber até onde ela ia. Mãe, a situação aqui está horrível. O Maurício está endividado. A empresa dele está falindo. A gente perdeu a cobertura. Estamos morando num apartamento alugado. Eu perdi o emprego. Ninguém quer me contratar. Todo mundo sabe o que aconteceu. Estou na lista negra. Ela começou a chorar. Mãe, eu preciso de você. Preciso que você fale com o tio Bernardo. Preciso que ele ajude a gente. Por favor. E ali estava. A verdade nua e crua. Ela não estava ligando porque tinha pena, porque se arrependeu, porque me amava. Ela estava ligando porque estava afundando e achava que eu era a boia salva-vidas. Júlia, eu disse com a voz mais calma que consegui, você me humilhou, na frente de 30 pessoas. Me expulsou da sua festa como se eu fosse lixo. E agora quer que eu te ajude? Mãe, eu estava errada. Eu sei que estava, mas eu estava sob pressão. O Maurício ficava no meu ouvido dizendo que você era um peso, que a gente precisava subir na vida, que eu precisava cortar laços com quem me puxava para baixo. Eu ri alto. Então foi culpa do Maurício? Você não tem responsabilidade nenhuma? Não, mãe, não é isso. Eu sou responsável. Eu errei. Mas por favor, me ajuda. Não. A palavra saiu firme, definitiva. Você fez a escolha. Agora vive com ela. E desliguei. Bloqueei aquele número também. Mas a ligação não saiu da minha cabeça. Fiquei pensando na Júlia, na mulher que ela tinha se tornado. Gananciosa, vazia,
disposta a pisar em quem fosse para subir, inclusive na própria mãe, e senti pena, não dela, de mim, por ter criado aquilo. Será que eu tinha falhado como mãe? Será que eu tinha mimado demais, dado demais, cobrado de menos? As perguntas giravam na minha cabeça feito um carrossel sem fim. Até que o Bernardo me disse algo que mudou tudo. Ângela, você não criou um monstro. Você criou uma mulher adulta que fez escolhas adultas. Ela escolheu o caminho dela. E agora precisa arcar com as consequências. Você não tem culpa nisso. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Mas ainda doía. Porque por mais que a Júlia tivesse me machucado, ela ainda era minha filha. E mãe não desliga isso. Não importa o quanto doa. Mas eu também não ia me sacrificar mais. Não ia aceitar migalhas. Não ia ser capacho. Eu tinha aprendido, finalmente, que amor próprio vem antes de amor de mãe. E que dignidade não se negocia, nem por sangue. Foi numa tarde de sábado, 3 semanas depois do Réveillon, que minha vida virou de vez. Eu estava tomando café na varanda do meu apartamento, lendo um livro que o Bernardo tinha me dado, quando o telefone tocou. Número desconhecido de novo. Pensei em não atender, mas atendi. Não era a Júlia. Era uma mulher. Voz séria, formal. Dona Ângela Moraes? Sim, sou eu. Meu nome é doutora Patrícia Lemos. Sou advogada tributarista. Estou representando seu genro, Maurício Mendonça, num caso com a Receita Federal. Preciso falar com a senhora sobre algumas informações que surgiram durante a investigação. Meu estômago gelou. Investigação? Que investigação? A doutora suspirou. Dona Ângela, seu genro está sendo investigado por sonegação fiscal. A Receita encontrou movimentações suspeitas nas contas da empresa dele. Valores altíssimos não declarados. Offshore em paraísos fiscais. A dívida com a União chega a 8 milhões de reais. 8 milhões. Eu quase deixei o telefone cair. E o que eu tenho a ver com isso? A senhora foi listada como sócia minoritária de uma das empresas do grupo dele. 5% das ações. Consta o CPF da senhora, assinatura, tudo. A Receita quer saber se a senhora tinha conhecimento dessa participação societária. Meu sangue ferveu. Eu nunca assinei nada. Eu nunca fui sócia de nada. Então a senhora pode ter sido vítima de uso indevido de documentos. Falsificação de assinatura. Isso é grave, dona Ângela. Muito grave. Desliguei o telefone tremendo. Maurício tinha usado meu nome. Tinha falsificado minha assinatura. Tinha me colocado numa roubada sem eu saber. E a Júlia? Será que ela sabia? Será que ela tinha participado disso? A dúvida me corroeu por dentro. Liguei para o Bernardo imediatamente. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, com aquela voz fria que eu já conhecia: Vou te indicar o melhor advogado criminalista de São Paulo. A gente vai resolver isso e vai provar que você é vítima. Mas, Ângela, você precisa estar preparada, porque isso vai ficar muito feio e a Júlia vai tentar te arrastar junto. E foi aí que eu entendi. Isso não era só sobre humilhação, não era só sobre desrespeito, era sobre destruição. Eles tinham usado meu nome para lavar dinheiro, para esconder patrimônio, para enganar a Receita Federal. E se eu não fizesse nada, eu ia afundar junto. Mas eu não ia deixar. De jeito nenhum. Porque agora, a Ângela que tinha saído daquela festa de Réveillon humilhada, tinha morrido. E no lugar dela, tinha nascido uma mulher que não tinha mais nada a perder. E isso me tornava perigosa. O escritório do Dr. Henrique Tavares ficava no coração da Faria Lima, 22º andar de um prédio espelhado que refletia São Paulo inteira. Sala enorme, mesa de mogno, estante cheia de livros de direito, vista para a cidade. O doutor era um homem sério, uns 50 e poucos anos, óculos de grau, terno cinza impecável. Bernardo tinha indicado ele como o melhor criminalista da cidade. E não era exagero. Assim que sentei na cadeira estofada de couro, ele foi direto ao ponto. Dona Ângela, a situação é delicada. Seu nome consta como sócia de uma empresa offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. A assinatura nos documentos é sua, ou pelo menos parece muito com a sua. A Receita Federal está investigando essa empresa por movimentação de 23 milhões de reais sem origem comprovada.
Se não provarmos que a senhora foi vítima de falsificação, a senhora responde junto com o Maurício. 23 milhões. Meu Deus, como era possível? Como o Maurício tinha conseguido fazer isso? Doutor, eu nunca assinei esses papéis. Eu juro, eu nem sabia que essa empresa existia. Aí ele assentiu devagar, anotando algo numa prancheta. Eu acredito, mas a receita não funciona com base em boa-fé. A gente precisa de provas. Precisa provar que sua assinatura foi falsificada. Precisa provar que a senhora nunca teve acesso às movimentações financeiras. Precisa, se possível, provar que a senhora foi enganada deliberadamente. Como eu faço isso? Minha voz saiu fina, desesperada. Dr. Henrique tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho e me olhou nos olhos. A senhora vai precisar investigar. Vai precisar juntar documentos, gravar conversas, conseguir provas de que o Maurício agiu pelas costas. E vai precisar fazer isso rápido, porque a receita está apertando. Em 2 meses, eles vão decidir se indiciam a senhora ou não. Senti o chão sumir debaixo de mim. 2 meses. 60 dias para provar minha inocência. 60 dias para não virar criminosa por causa de um genro que eu sempre soube que não prestava. Bernardo segurou minha mão. Eu vou te ajudar. A gente vai contratar um investigador particular. Vai revirar a vida do Maurício. Vai achar tudo que ele escondeu. Dr. Henrique concordou. É a melhor estratégia. E, Dona Ângela, a senhora vai precisar se aproximar da sua filha. Vai precisar fazer ela falar. Porque se a Júlia souber de alguma coisa, ela é nossa testemunha-chave. Aproximar da Júlia. A ideia me deu náusea. Mas o doutor estava certo. Se eu quisesse provar que fui usada, precisava de alguém de dentro. E Júlia era a única opção. Nos dias seguintes, comecei a investigação. Contratamos um investigador particular, o Samuel, um ex-policial federal que trabalhava com casos de fraude. Ele era eficiente, discreto, implacável. Começou puxando tudo sobre o Maurício: empresas registradas, movimentações bancárias, imóveis, veículos. Em 1 semana, ele trouxe um dossiê de 200 páginas. Sentei na mesa da minha cozinha com o Bernardo e o Samuel e comecei a ler. Cada página era uma bomba. Maurício tinha 6 empresas registradas. 3 em nome dele, 2 em nome de Laranjas e 1 em meu nome. A Offshore, a empresa fantasma que movimentava milhões sem pagar 1 centavo de imposto. As movimentações começaram 3 anos atrás. Transferências vindas de contas da China, Panamá, Suíça. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Sempre em valores quebrados para não levantar suspeita. 347 mil aqui, 582 mil ali. No total, 23 milhões de reais lavados. Como ele conseguiu minha assinatura? Perguntei ao Samuel. Ele abriu outra pasta, tirou um documento. Provavelmente copiou de algum lugar. Procuração, contrato, documento antigo. Ele pegou sua assinatura verdadeira e reproduziu. É fácil de fazer quando a pessoa tem acesso aos seus documentos. Meu estômago revirou. Lembrei que há 4 anos, quando a Júlia casou, o Maurício pediu para eu assinar uns papéis de presente de casamento. Ele disse que era uma procuração para eles retirarem algo que eu tinha comprado. Eu assinei sem ler. Burra. Burra e inocente. Ele tinha usado aquilo. Tinha copiado minha assinatura. Tinha me transformado em laranja sem eu saber. E a Júlia? Ela sabia? Samuel fez uma cara de dúvida. Difícil dizer, mas ela trabalha com gestão financeira. É gerente comercial. Improvável que ela não soubesse das movimentações do marido. Então, ela sabia. Provavelmente sabia. Minha própria filha tinha me usado como escudo para proteger o marido criminoso. Senti uma raiva subir no peito, quente, violenta. Mas segurei. Porque agora não era hora de emoção. Era hora de estratégia. Dr. Henrique me orientou a procurar a Júlia. Fazer ela falar. Gravar a conversa. Conseguir uma confissão, mesmo que parcial. Mas tome cuidado, Dona Ângela. Ela pode estar desesperada. Gente desesperada faz besteira. Liguei para a Júlia no dia seguinte. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus, eu achei que você nunca mais ia falar comigo. A voz dela estava histérica, chorosa. Júlia, a gente precisa conversar. Pessoalmente. Sim, claro. Quando? Onde? Amanhã, 3 da tarde, naquele café perto da Faria Lima, onde a gente costumava ir.
Eu vou. Pode deixar, eu vou. Ela desligou antes mesmo de eu responder. Desliguei o telefone e respirei fundo. Amanhã começava a caçada. Cheguei no café 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa no canto, longe de todo mundo. Coloquei o celular no bolso da calça, gravador ligado. Samuel tinha me dado um gravador profissional, minúsculo, que ficava escondido. Tudo que a Júlia dissesse ia ser registrado. A porta abriu. Júlia entrou apressada, olhos vermelhos, cabelo preso de qualquer jeito, roupa amarrotada. Ela não parecia a mulher poderosa e arrogante do Réveillon. Parecia um fantasma. Ela me viu, correu até a mesa, tentou me abraçar. Eu desviei. Senta, Júlia. Ela sentou, mordendo o lábio, segurando as lágrimas. Mãe, eu sinto muito de verdade. Eu errei. Errei feio. Eu não devia ter te tratado daquele jeito. Eu estava sob pressão. O Maurício ficava falando um monte de coisa. E eu... Júlia, para. Minha voz saiu fria. Ela congelou. Eu não vim aqui para ouvir desculpa. Vim aqui porque preciso saber de uma coisa. Ela piscou confusa. Do que, mãe? Você sabia que o Maurício colocou meu nome numa empresa offshore? O rosto dela ficou branco. Completamente branco. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu... Responde, Júlia. Você sabia? Ela abaixou a cabeça. E começou a chorar. Eu sabia. A confissão veio baixinho, mas suficiente para o gravador captar. Senti meu coração acelerar. Mantive a voz firme. Desde quando? Desde o começo. Há 3 anos. Ele me contou que precisava de um laranja para a empresa. Alguém de confiança. Que não fosse investigado. Ele disse que precisava de um laranja com ficha limpa. E escolheu você, mãe, porque disse que você era simples demais para entender ou questionar qualquer documento que ele te desse para assinar. Ele ria dizendo que você assinaria a própria sentença de morte se ele pedisse com um sorriso. Eu cerrei os punhos debaixo da mesa. E você deixou. Mãe, ele disse que era seguro, que era só uma formalidade, que todo empresário fazia isso. Júlia, isso é lavagem de dinheiro, isso é sonegação fiscal. Eu posso ir presa por causa disso. Ela levantou a cabeça desesperada. Você não vai ser presa, a gente vai dar um jeito. O advogado do Maurício disse que... O advogado do Maurício está tentando salvar o pescoço dele, não o meu. Eu me inclinei para a frente, encarando ela nos olhos. Júlia, a Receita Federal está me investigando. Meu nome está em documentos que eu nunca assinei. E agora você me confirma que sabia de tudo. Você me usou. Usou a própria mãe para proteger um criminoso. As lágrimas dela caíam sem parar. Mãe, eu não queria. Eu juro que não queria. Mas o Maurício disse que se eu não ajudasse, a empresa ia falir. A gente ia perder tudo. Eu estava com medo. Medo? Minha voz subiu, perigosa. Você estava com medo de perder a cobertura, o carro importado, a vida de madame? E não teve medo de destruir a mãe? Júlia soluçou alto. As pessoas no café começaram a olhar. Eu não me importei. Júlia, você vai fazer uma coisa por mim. Você vai escrever tudo o que sabe. Vai confessar que o Maurício falsificou minha assinatura. Vai dizer que eu nunca soube de nada. Vai depor a meu favor. Ela balançou a cabeça desesperada. Mãe, eu não posso. Se eu fizer isso, o Maurício vai preso. A gente vai perder tudo. Vocês já perderam tudo, Júlia. Abre o olho. A empresa faliu. A cobertura foi pro banco. Você perdeu o emprego. Não tem mais nada para perder. Ela enterrou o rosto nas mãos, chorando feito criança. E pela primeira vez senti pena. Não pena dela. Pena da mulher que ela poderia ter sido e nunca foi. Levantei da cadeira. Você tem 2 dias para decidir. Ou você me ajuda a provar minha inocência, ou eu te processo por cumplicidade, e aí a gente vai afundar juntas. Saí do café sem olhar para trás. No carro, tirei o gravador do bolso e entreguei para o Samuel que estava esperando. Conseguiu? Ele apertou play. A voz da Júlia ecoou clara. Eu sabia, desde o começo. Samuel sorriu. Isso aqui vale ouro. Com essa gravação, a gente prova que a senhora foi vítima. A Receita vai tirar seu nome da investigação. Eu encostei a cabeça no banco, fechei os olhos e finalmente deixei as lágrimas saírem. Não de tristeza, de alívio. Eu tinha a confissão, tinha a prova.
Agora era só questão de tempo. Nos dias seguintes, Samuel continuou investigando. Descobriu que Maurício tinha mais 3 offshores em paraísos fiscais. Descobriu contas secretas no Panamá com $2 milhões escondidos. Descobriu que ele tinha desviado dinheiro de clientes da empresa para pagar dívidas pessoais. Cada descoberta era mais podre que a anterior. O dossiê cresceu para 400 páginas, provas irrefutáveis, documentos assinados, extratos bancários, contratos falsos, e-mails comprometedores. Maurício estava acabado. Era só questão de apresentar tudo para a Receita e para a Polícia Federal. Dr. Henrique marcou uma reunião no escritório dele. Eu, Bernardo, Samuel e o advogado. Colocamos tudo na mesa. As provas, a gravação da Júlia, os documentos das offshores, os desvios, tudo. Com isso aqui, dona Ângela, a senhora está limpa. A Receita vai retirar seu nome da investigação. E o Maurício? Maurício vai responder por sonegação, lavagem, estelionato, falsificação ideológica. Ele vai pegar no mínimo 10 anos de prisão. 10 anos. Senti uma satisfação fria subir no peito. E a Júlia? Dr. Henrique fez uma cara séria. Se ela depor a favor da senhora, ela vira testemunha. Não responde criminalmente, mas vai carregar isso pro resto da vida. Eu assenti devagar. Então vamos fazer isso. Vamos acabar com ele. Bernardo apertou minha mão. Você tem certeza? Isso vai destruir sua filha também. Eu olhei para ele. Bernardo, minha filha me destruiu primeiro. Agora, ela colhe o que plantou. E foi aí que eu entendi que a Ângela humilhada tinha morrido de vez. No lugar dela, tinha uma mulher que sabia o próprio valor, que não aceitava desrespeito, que lutava pela própria dignidade e que não tinha medo de fazer justiça, mesmo que doesse, mesmo que custasse tudo. E você? Conseguiria levar a própria filha para a justiça se descobrisse que ela te usou num esquema? Comenta aí. O dia do confronto chegou. Dr. Henrique tinha agendado uma reunião no escritório dele. Convocou Maurício e Júlia com a desculpa de tentar um acordo extrajudicial para resolver a situação com a Receita Federal antes que virasse processo criminal. Eles aceitaram na hora. Claro que aceitaram. Estavam desesperados, afogados em dívidas, sem saída. Acharam que era a chance de negociar, de dar um jeito, de escapar das consequências. Não faziam ideia do que estava esperando por eles. Cheguei ao escritório 1 hora antes. Bernardo ao meu lado. Samuel trouxe todas as provas organizadas em pastas separadas. 4 pastas grossas, etiquetadas. Offshore e lavagem, desvio de clientes, falsificação de documentos, sonegação fiscal. Cada uma tinha dezenas de páginas, documentos originais, extratos, prints de e-mail, fotos, gravações. Doutor. Henrique montou tudo na mesa de reuniões. Parecia um tribunal. E era exatamente isso. Um tribunal onde eu era a juíza. Sentei na cabeceira. Bernardo do meu lado direito. Dr. Henrique do lado esquerdo. Samuel ficou de pé no canto, braços cruzados, postura de segurança. A sala estava silenciosa. O ar, pesado. Eu podia sentir meu coração batendo forte, mas não era medo. Era adrenalina. Era justiça prestes a ser feita. 15 para as 3, a secretária avisou pelo interfone. Doutor, o senhor. Maurício e a senhora Júlia chegaram. Pode mandar subir. Dr. Henrique olhou para mim. Dona Ângela, última chance de desistir. Se a gente fizer isso, não tem volta. Eu respirei fundo. Eu não vou desistir. Quero que eles paguem. Ele assentiu. Alguns minutos depois, a porta se abriu. Júlia entrou primeiro. Olhos inchados, sem maquiagem, roupa simples. Ela me viu e congelou. Maurício entrou logo atrás. Terno amarrotado, barba por fazer, cara de quem não dormia havia dias. Ele viu o Bernardo e empalideceu. Viu as pastas na mesa e engoliu seco. Sentem. Dr. Henrique disse, apontando para as 2 cadeiras vazias do outro lado da mesa. Eles sentaram devagar, tensos, olhando de um para o outro como animais encurralados. Obrigado por virem, Dr. Henrique começou, com aquela voz profissional e fria. Eu os chamei aqui porque precisamos resolver uma situação grave envolvendo a dona Ângela Moraes. Maurício pigarreou. Doutor, eu sei que as coisas estão complicadas, mas eu garanto que vamos dar um jeito de... Você vai ficar quieto e me ouvir.
A voz do Dr. Henrique cortou ele no meio. Maurício fechou a boca. Júlia estava tremendo. Dona Ângela foi listada como sócia de uma empresa offshore que movimentou 23 milhões de reais sem declaração. A Receita Federal está investigando. Ela pode ser indiciada por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Júlia soltou um gemido baixo. Maurício olhou para o chão. Mas aqui está o detalhe interessante. Dr. Henrique continuou, pegando a primeira pasta. Dona Ângela nunca assinou esses documentos. A assinatura dela foi falsificada. E nós temos provas disso. Ele abriu a pasta, tirou um laudo pericial. Contratamos um perito grafotécnico. Ele comparou a assinatura dos documentos da offshore com assinaturas verdadeiras da Dona Ângela. Conclusão: falsificação grosseira. Ele jogou o laudo na mesa, na frente do Maurício. Você falsificou a assinatura dela, Maurício. Usou a sogra como laranja e achou que ia se safar. Maurício levantou as mãos defensivo. Eu posso explicar, Não pode, não. Eu falei pela primeira vez. Minha voz saiu calma, gelada. Ele olhou para mim, surpreso. Ângela, Você me usou. Pegou minha assinatura sem eu saber, colocou meu nome numa empresa falsa, lavou milhões pelas minhas costas. E achou que eu nunca ia descobrir. Júlia começou a chorar baixinho. Mãe, eu sinto muito, eu juro que... Júlia. Eu virei para ela. Ela tremeu. Você sabia. Desde o começo. Você me confessou. Está gravado. Ela ficou branca. Mãe, você me gravou? Gravei. E entreguei para a Polícia Federal. O choro dela ficou mais alto. Maurício olhou para ela furioso. Você falou? Você contou para ela? Ela me enganou. Eu não sabia que ela estava gravando. Claro que você não sabia, eu disse. Do mesmo jeito que eu não sabia que vocês estavam me usando. Doutor. Henrique pegou a segunda pasta. Offshore nas Ilhas Virgens, offshore no Panamá, offshore nas Ilhas Cayman, 3 empresas fantasmas, todas movimentando dinheiro sem pagar imposto, total de 31 milhões de reais desviados. Ele jogou os extratos na mesa. Maurício estava suando. Além disso, Samuel falou do canto com voz grave. Você desviou 2.400.000 reais de 5 clientes da sua empresa. Prometeu investimento em importação, pegou o dinheiro e sumiu. Eles já registraram um boletim de ocorrência. Maurício ficou de pé, alterado. Isso é mentira. Eu não desviei nada. Senta. Bernardo falou pela primeira vez. A voz dele tinha uma autoridade que fez Maurício obedecer na hora. Ele sentou, tremendo. Bernardo se inclinou para a frente, olhos fixos no Maurício. Você é um verme, um criminoso barato que achou que podia enganar todo mundo. Usou a sogra, manipulou a esposa, roubou os clientes. E ainda teve a cara de pau de me procurar pedindo investimento. Ele sorriu, mas era um sorriso sem humor. Eu te investiguei, desde a primeira vez que você apareceu no meu escritório. Eu sabia que você era podre. Por isso nunca te dei um centavo. Maurício estava destruído. Júlia chorava sem parar. E agora? Dr. Henrique continuou. Vocês têm 2 opções. Opção 1. Maurício assina uma confissão completa, admitindo que falsificou a assinatura da Dona Ângela, que ela nunca teve conhecimento das offshores e que ela foi vítima. Júlia assina um depoimento confirmando isso. Nós entregamos tudo para a Receita e para a Polícia Federal. Dona Ângela fica limpa. E vocês respondem pelos crimes. Maurício balançou a cabeça, desesperado. Não, eu vou preso. Vou perder tudo. Você já perdeu tudo, eu disse. A empresa faliu. A cobertura foi para o banco. As contas estão bloqueadas. Não tem mais nada. Opção 2, Dr. Henrique continuou. Vocês recusam. Nós vamos para a justiça. Processo longo, caro, desgastante. No final, vocês vão ser condenados do mesmo jeito. Mas aí, Júlia também responde como cúmplice, porque ela sabia de tudo e não denunciou. Júlia levantou a cabeça, apavorada. Não, mãe, por favor, não deixa isso acontecer. Eu sou sua filha. Você é minha filha. Eu repeti, devagar. A filha que me expulsou de casa na frente de 30 pessoas. A filha que teve vergonha de mim. A filha que me usou para proteger um criminoso. Então agora, Júlia, você vai escolher. Ou você me ajuda a provar minha inocência,
ou você afunda junto com ele. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Júlia olhou para o Maurício. Ele olhou para ela. Dava para ver a comunicação silenciosa entre os dois. O desespero, a raiva, a traição mútua começando a rachar o casamento. Eu vou assinar, Júlia disse finalmente. Eu vou depor. Vou confirmar tudo. Júlia, não! Maurício gritou. Você vai me ferrar. Você me ferrou primeiro. Ela gritou de volta, explodindo. Você me convenceu a usar minha mãe. Você disse que era seguro. Você me colocou nessa merda. Eles começaram a discutir ali mesmo, na frente de todo mundo. Xingamentos, acusações. O verniz de casal perfeito rachando, mostrando a podridão embaixo. Dr. Henrique bateu na mesa. Chega. Maurício, você tem 5 minutos para decidir. Assina a confissão ou a gente vai para a justiça. Maurício enterrou o rosto nas mãos. Ficou ali, paralisado, respirando pesado. Finalmente levantou a cabeça. Eu assino. Dr. Henrique colocou os documentos na frente dele. Maurício pegou a caneta com mão tremendo e assinou. Depois foi a vez da Júlia. Ela assinou chorando, borrando o papel com as lágrimas. Quando terminou, Dr. Henrique recolheu tudo. Ótimo. Esses documentos vão para a Receita amanhã de manhã e para a Polícia Federal à tarde. Maurício, pode esperar a intimação em até 1 semana. Júlia, você vai ser chamada para depor. Recomendo que consiga um advogado. Maurício se levantou, cambaleando. Júlia foi atrás dele. Na porta, ela parou, virou para mim. Mãe? Não. Eu cortei ela. Não tem mais nada para falar. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. Ela saiu chorando. A porta se fechou atrás deles. E pela primeira vez em meses, eu consegui respirar fundo. Bernardo me abraçou. Acabou. Você está livre. Dr. Henrique sorriu. Dona Ângela, com esses documentos, seu nome vai ser retirado da investigação em 48 horas. A senhora não responde por nada. Samuel acenou de leve. Serviço cumprido. Eu olhei para as pastas vazias na mesa, para os documentos assinados, para a confissão do Maurício, e senti uma paz que não sentia havia anos. Não era felicidade, era justiça. Era dignidade recuperada. Era a certeza de que eu não ia mais ser pisada. Por ninguém. Você teria coragem de confrontar quem te traiu assim, cara a cara, com todas as provas? Deixe a sua opinião nos comentários. Meses depois, Maurício foi indiciado pela Polícia Federal. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação ideológica. Foram 4 denúncias separadas. A Receita Federal calculou a dívida total dele em R$ 11.700.000, incluindo multas e juros. Ele não tinha como pagar. Todos os bens dele foram bloqueados. A cobertura no Jardim Europa, que valia 3,5 milhões, foi leiloada por 1.800.000. Nem chegou perto de cobrir a dívida. O carro importado, uma BMW 0 km, que custou 420 mil, foi apreendido. As contas bancárias, zeradas. Ele tentou fugir do país. Comprou passagem para o Paraguai usando nome falso. Foi pego na rodoviária de Foz do Iguaçu pela Polícia Federal. Voltou algemado. As fotos dele sendo preso estamparam os jornais. Empresário paulistano preso por lavagem de milhões. Eu vi a notícia na televisão e não senti nada. Nem pena, nem satisfação. Apenas indiferença. Ele tinha cavado a própria cova. O processo foi uma avalanche. Com as provas que entregamos e a confissão que arrancamos, os advogados dele não tiveram manobra. Não demorou para que a justiça fosse feita. Maurício foi condenado a 12 anos em regime fechado. Dr. Henrique me acompanhou. Júlia foi chamada para depor como testemunha. Ela confirmou tudo. Disse que o Maurício tinha falsificado minha assinatura, que eu nunca soube das offshores, que ele tinha me usado como laranja. O promotor apresentou o laudo pericial, os extratos bancários, os e-mails, as gravações. Tudo. Maurício tentou se defender, mas estava claro que não tinha saída. O juiz o condenou a 12 anos de prisão em regime fechado, mais a devolução dos valores desviados que ele não tinha. Saí do tribunal com a cabeça erguida. Finalmente, meu nome estava limpo. A Receita Federal tinha arquivado a investigação contra mim. Publiquei uma nota oficial confirmando que eu tinha sido vítima de falsificação.
que nunca participei de nenhum esquema, que minha ficha estava limpa. E estava completamente limpa. Júlia perdeu tudo. O emprego tinha ido embora meses atrás. Ninguém no mercado corporativo quis contratá-la depois do escândalo. Ela tentou abrir um negócio próprio, uma consultoria de vendas, mas não conseguiu clientes. Todo mundo sabia do caso. Todo mundo a evitava. Ela teve que sair do apartamento alugado porque não conseguia pagar. Foi morar num quarto alugado na Zona Leste, num bairro simples, longe de tudo. O casamento com Maurício acabou oficialmente. Ela entrou com divórcio 2 meses depois da condenação. Disse que não aguentava mais carregar o sobrenome Mendonça. Voltou a usar o Moraes, meu sobrenome. A ironia era cruel. Ela tinha passado anos tentando se afastar de mim, envergonhada das origens. Agora estava de volta ao começo, sozinha, pobre, sem nada. Ela tentou me procurar algumas vezes, mandou mensagens pedindo perdão, pedindo ajuda, pedindo uma chance. Eu li todas, não respondi nenhuma. Bernardo me perguntou se eu não queria pelo menos conversar com ela. Ela é sua filha, Ângela, e está sofrendo. Eu olhei para ele. Ela me fez sofrer primeiro. Me humilhou, me usou. Quase me colocou na cadeia. Agora ela colhe o que plantou. Ele não insistiu. Sabia que minha decisão estava tomada. E respeitou. Porque Bernardo sempre me respeitou. Sempre me viu como mulher, como pessoa, como igual, nunca como capacho, nunca como descartável. Quanto a mim, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Bernardo me pediu em casamento alguns meses depois do julgamento. Foi num jantar romântico em Campos do Jordão, num restaurante à beira de uma lareira. Ele se ajoelhou, abriu a caixinha com um anel de diamante e disse: Ângela Moraes, você quer se casar comigo? Eu chorei. Chorei feito criança. E disse sim. Nós casamos em cerimônia íntima. Só os filhos dele, os amigos mais próximos, e o doutor Henrique, que virou amigo pessoal depois de tudo. Foi numa capela pequena em Tiradentes, Minas Gerais. Vestido branco simples, buquê de lírios, votos escritos por nós mesmos. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Bernardo me beijou como se fosse a primeira e a última vez. E eu soube que tinha escolhido certo, que ele era o homem que eu merecia, o homem que me via, me valorizava, me amava. Viajamos para a Europa em lua de mel. Paris, Roma, Barcelona, Lisboa, lugares que eu só conhecia de revista. Andamos de mãos dadas pelas ruas de pedra. Jantamos em restaurantes com estrelas Michelin. Visitamos museus, igrejas, castelos. Tiramos 1000 fotos. Eu postei algumas nas redes sociais. Não para esfregar na cara de ninguém, mas porque estava feliz, genuinamente feliz. E queria registrar isso. Júlia viu. Eu sei que viu porque ela curtiu algumas fotos. Não comentou. Apenas curtiu. Como quem diz, eu estou vendo. Eu sei que você está bem. E eu me arrependo. Mas curtida não conserta a humilhação. Curtida não apaga a falsificação. Curtida não devolve dignidade roubada. Voltamos para São Paulo. Bernardo sugeriu que eu me mudasse para a casa dele, uma mansão em Pinheiros com jardim enorme, piscina, 5 quartos. Eu aceitei, mas pedi para manter meu apartamento. É meu. Conquistei sozinha. Quero que continue sendo meu. Ele concordou na hora. Alugamos o apartamento para um jovem casal. A renda complementa minha aposentadoria. Agora eu ganho 2.400 do INSS, mais 2.000 do aluguel. 4.400 por mês. Não é fortuna, mas é dignidade. É independência. É saber que, se tudo der errado, eu tenho onde cair. Tenho meu chão, meu teto, minha identidade. Comecei a trabalhar como voluntária num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Dou palestras contando minha história. Falo sobre dignidade, sobre não aceitar migalhas, sobre não se deixar usar, sobre se reerguer mesmo quando tudo parece perdido. As mulheres me ouvem com lágrimas nos olhos, me abraçam, me agradecem, dizem que eu sou inspiração. E eu me sinto útil, me sinto inteira, me sinto mulher de novo. Não só mãe, não só esposa, mulher, Ângela, eu mesma. Bernardo me apoia em tudo. Vai comigo nas palestras, ajuda financeiramente o abrigo,
Virou patrono de várias instituições que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele diz que o Renato, meu falecido marido, ficaria orgulhoso de ver a mulher que eu me tornei. E eu acredito nisso, porque o Renato sempre me viu como forte, como guerreira, como digna, mesmo quando eu não me via assim. Júlia me mandou uma carta há 2 meses, manuscrita, 10 páginas, pedindo perdão, contando que estava fazendo terapia, que entendia agora o tamanho do erro que tinha cometido, que sabia que não merecia perdão, mas que precisava tentar, que me amava, que sempre me amou, mas que tinha se perdido no caminho, que tinha escolhido errado e que agora estava pagando o preço. Li a carta 3 vezes, chorei na primeira, senti raiva na segunda, senti pena na terceira, mas não respondi. Porque perdoar não significa voltar. Perdoar não significa aceitar de volta quem te destruiu. Eu posso perdoá-la um dia, talvez, mas nunca vou esquecer, nunca vou confiar, nunca vou abrir minha vida para ela de novo, porque aprendi, do jeito mais doloroso possível, que sangue não define família. Respeito define, amor define, dignidade define. E ela perdeu o direito de me chamar de mãe no dia que me expulsou de casa na frente de 30 pessoas rindo. Às vezes encontro ela de longe. No supermercado, na rua. Uma vez, vi ela entrando no metrô carregando sacolas pesadas. Ela me viu. Nossos olhos se cruzaram. Ela abriu a boca, como se fosse falar alguma coisa. Eu virei o rosto e segui em frente. Não por maldade, mas por proteção. Proteção de mim mesma. Proteção da paz que construí tijolo por tijolo depois que tudo desmoronou. Hoje, aos 69 anos, acordo todo dia me sentindo valorizada, amada, respeitada. Tomo café da manhã na varanda com Bernardo. Ele lê o jornal. Eu leio meus livros. A gente conversa sobre tudo. Política, economia, família dele, amigos, planos de viagem, vida, casamento de verdade, parceria de verdade. Amor de verdade. E eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a própria dignidade. Nunca é tarde para dizer não, para se impor, para lutar pelo que é seu, pelo que você merece, pela vida que você quer viver. Júlia continua morando sozinha. Continua lutando para se reerguer. Às vezes sinto vontade de ligar, de perguntar se ela está bem, de oferecer ajuda. Mas então lembro da humilhação, lembro da falsificação, lembro da indiferença dela quando eu implorava por um pouco de atenção. E a vontade passa, porque compaixão não é sinônimo de tolice. Amor não é sinônimo de capacho. E mãe também tem direito de viver em paz, também tem direito de ser feliz, também tem direito de dizer, chega. Minha lição final, a lição que carrego comigo e que divido com todas as mulheres que me ouvem, é simples, mas poderosa. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequena, nem mesmo quem você colocou no mundo. Dignidade não se negocia, nem por amor de filho. Sua paz vale mais que qualquer vínculo sanguíneo. E quando você aprende a se respeitar, o mundo inteiro te respeita junto. Hoje sou feliz, completa, inteira e livre. Livre da dor, livre da humilhação, livre do passado que quase me destruiu. E se tem uma coisa que quero deixar para você que está me ouvindo agora é isso: nunca, jamais aceite ser tratada como invisível. Não importa quem seja, não importa quanto você ame, seu valor não é definido por quem te descarta, é definido por você mesma. Então se levanta, se ergue e vai buscar a vida que você merece, porque você merece. E ninguém pode tirar isso de você. Se você gostou dessa história de superação e justiça, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E clica agora na próxima história que está aparecendo na sua tela. Até a próxima!